Olá, aqui é o Matheus Santana. Você já parou para pensar o que aconteceria se você cumprisse tudo o que prometeu para si mesmo por 30 dias seguidos? E eu não tô nem falando de coisas gigantes, hein? Eu tô falando de pequenas promessas que você se faz todos os dias, mas que quando somadas, elas podem te levar para uma situação muito melhor ou muito pior na sua vida, seja na sua saúde, na sua autoestima, na sua carreira ou no que for. Bom, o fato é que nesse vídeo eu vou te mostrar o impacto que esse simples ato de cumprir com a sua palavra causa na sua mente, tanto do ponto de vista psicológico quanto neurocientífico, qual o tamanho do poder que isso te dá quando você ganha credibilidade consigo mesmo, e o que vai mudar na sua autodisciplina depois desses 30 dias, mesmo que agora você esteja se sentindo preguiçoso, sem foco e sem motivação, porque ao final desse vídeo você vai sair com um passo a passo claro para fazer esse desafio e já ver resultados nas primeiras semanas. Então, bora começar! O ato de quebrar promessas para si mesmo não apenas te dá uma sensação de culpa e frustração, como também afeta diretamente a forma como o seu cérebro funciona e como ele reage nas próximas decisões que você precisar tomar. Isso acontece porque toda vez que você diz que vai fazer alguma coisa e não faz, você cria um conflito interno que vai minando pouco a pouco a sua confiança em si mesmo. É o que é conhecido na psicologia como dissonância cognitiva, que basicamente é o desconforto que a gente sente quando existe esse conflito entre o que a gente acredita e o que a gente realmente faz. Por exemplo, se você se vê como uma pessoa comprometida e aí numa bela noite você se promete que vai treinar na manhã seguinte, mas quando o despertador toca, você enrola e não vai, nesse momento o seu cérebro precisa lidar com o fato de que o seu comportamento não está batendo com a sua autoimagem. E aí, para aliviar esse incômodo, ele começa a criar justificativas, como hoje eu não vou porque tá frio, melhor deixar para amanhã. Só que assim, isso até resolve o desconforto na hora, mas a cada vez que isso acontece, a imagem que você tem de si mesmo vai ficando cada vez mais frágil. E um outro conceito importante de se falar aqui é o da autoeficácia, o qual foi proposto pelo psicólogo Albert Bandura. Basicamente, essa autoeficácia é a crença que você tem na sua própria capacidade de executar uma tarefa ou de atingir um objetivo. Então, quando você cumpre uma promessa sua, mesmo que pequena, você está enviando um sinal para o seu cérebro de que você pode confiar na sua competência. É como um voto de confiança renovado a cada pequena vitória. E isso vai se acumulando, até chegar num ponto onde essa confiança se transforma numa espécie de base interna que sustenta ações maiores e mais difíceis, porque agora você já tem provas concretas de que realmente consegue fazer o que diz que faria. E isso se conecta diretamente com um fenômeno chamado neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se remodelar e criar novas conexões com base nas ações que você repete no dia a dia. Então, em outras palavras, o seu cérebro se molda para que certos comportamentos deixem de exigir um grande esforço e passem a ser muito mais fáceis, ou às vezes até automáticos. Então, cada promessa que você cumpre, você está basicamente treinando o seu cérebro para criar um caminho que ligue intenção com ação. É como se no começo fazer alguma coisa fosse como atravessar um matagal e ter que ir tirando o mato ali da frente. Mas conforme você vai fazendo aquele caminho várias e várias vezes, naturalmente vai se formando uma trilha de terra batida por onde você passou. E aí fica muito mais fácil simplesmente seguir esse caminho a partir dali. Em outras palavras, significa que você criou um novo hábito, o hábito de prometer e depois fazer o que prometeu. E essa é a maravilha dos hábitos, porque quando eles são saudáveis e produtivos, eles trabalham como seus servos, porque você passa a ter comportamentos produtivos que te ajudam a ter uma vida melhor sem você precisar ficar gastando sua força de vontade e motivação para isso. Só que por outro lado, quando esses hábitos são negativos, é você quem vira o escravo deles. Porque mesmo que no fundo você não queira mais fazer algo por saber que aquilo te faz mal, o seu cérebro, por incrível que pareça, ele te força a fazer aquilo até você chegar no fundo do poço. Mas a boa notícia é que, da mesma forma que você construiu esse mau hábito, você também pode mudá-lo. Mas não é simplesmente seguindo a sua intuição que você vai conseguir fazer isso. Porque se fosse simples assim, ninguém mais teria maus hábitos. O que você precisa é de uma boa estratégia para enganar seu cérebro usando a psicologia e a neurociência a seu favor. E se quiser conhecer um bom método para se fazer isso, clica no primeiro link da descrição e assiste o vídeo que preparei para você lá. Bom, esse hábito de cumprir com as promessas que você se faz é algo básico para prosperar em qualquer área da vida,
principalmente a profissional. Inclusive, se formos analisar as pessoas que performam no mais alto nível, a gente vai ver que boa parte delas gostam de citar a importância disso. Por exemplo, Kobe Bryant, que foi um dos maiores jogadores de basquete da história, disse numa entrevista o seguinte: "Eu não negocio comigo mesmo. Uma vez que o acordo foi feito, não tem nem discussão. Então, se eu decidi que eu iria seguir um determinado plano de treino no começo do verão, eu simplesmente assino um contrato comigo mesmo e acabou, não tem conversa." E aí ele disse que durante o processo sempre vinha aquela voz na cabeça dizendo: "Mas e se a gente mudasse isso? E se talvez a gente trocasse aquilo?" Mas toda vez que isso acontecia, ele dizia: "Não, o contrato é inegociável." Ou seja, quando ele decidia que ia fazer algo, aquela decisão estava tomada de forma definitiva. Não importava se ele estava cansado, se ele tinha dormido mal ou se o treino ia ser muito puxado. Ele não abria espaço para negociar consigo mesmo. E é exatamente essa ausência de negociação interna que mantinha sua autoconfiança alta. Ele acreditava demais na sua própria capacidade porque ele sabia que estava seguindo 100% do plano. E eu gosto de pensar assim também. Eu prefiro errar no plano do que na execução. Porque no plano sempre vão existir variáveis que eu não consigo prever, informações que eu ainda não tenho ou condições que mudam no meio do caminho. Mas uma vez que o plano está feito e eu sei o que precisa ser feito, meu compromisso é executar, porque essa é a única parte que está 100% sob meu controle. Agora, isso não significa que eu consiga cumprir absolutamente tudo sempre. Obviamente que não, eu falho bastante, e isso é até importante deixar claro. Não é porque eu tô aqui trazendo esse conteúdo aqui para você que significa que eu sou perfeito ou que eu seja um guru que tá acima de você. Não, não. Eu tô na cadeirinha de aluno junto com você. Tudo que eu falo aqui serve para mim também, seja para melhorar um comportamento ou até para me lembrar do que acontece quando eu paro de buscar o progresso. Agora, para conseguir cumprir esse desafio de 30 dias sem depender só daquele gás do primeiro dia, você vai ter que ter na manga algumas estratégias práticas que aumentem as suas chances de conseguir fazer isso. Porque vamos combinar, motivação é ótima, mas ela some rápido se você não tiver um bom plano. Então a primeira estratégia é: promete pouco, mas seja claro. Não vem com esse papo de vou ser mais saudável ou vou tomar mais água, porque isso é vago demais. Então fale exatamente o que você vai fazer, quanto você vai fazer e em que momento do dia você vai fazer. Por exemplo, vou tomar 3 litros de água até às 19 horas. Vou para a academia segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã. Vou ler 2 páginas de um livro antes de dormir. Enfim, quanto mais específico você for, menos espaço para enrolação você vai ter e mais fácil vai ser cumprir isso. Segunda estratégia: uma vez que você decidiu, faça o quanto antes. Não fica dando tempo para sua mente inventar desculpas, porque quanto mais você esperar, maiores serão as chances da sua mente te convencer de não fazer. É quase como se sua mente tivesse um departamento inteiro só para criar motivos para você não fazer o que disse que ia fazer. E tudo que ela precisa é de você pensando bastante e colocando na balança se certos comportamentos valem o esforço ou não. Terceira estratégia: anote essas promessas e faça um acompanhamento diário e semanal, seja num caderno, no aplicativo ou onde for. Porque se você deixar só a sua mente se encarregar de se lembrar e acompanhar como está o andamento desse desafio, você vai deixar muita coisa passar sem nem perceber. Então o ato de anotar tira o achismo do jogo e te faz trabalhar com fatos. Se você cumpriu, você marca um checkzinho ali. Se não cumpriu, você começa do zero de novo, o que já se conecta com a quarta estratégia. Quando não cumprir, não precisa fazer drama. Pega essa falha, analisa o que aconteceu e ajusta. Você provavelmente não vai conseguir cumprir isso de primeira. Então já saiba que em algum momento você vai falhar. E aí você vai ter que ter maturidade e inteligência emocional para tirar um aprendizado dessa falha e bolar uma nova estratégia para não cometer o mesmo erro. Quinta e última estratégia: cuide muito bem do seu ambiente. Porque é muito mais difícil cumprir suas promessas quando tudo à sua volta te puxa para o lado oposto. Então é aquele negócio: quer ler mais livros? Tira ele da sua estante e deixa ele do lado da sua cama, num lugar bem visível e fácil de você pegar. Quer comer melhor? Então para de deixar porcaria em cima do balcão, que é um lugar onde você passa o tempo todo, porque o seu ambiente tem que trabalhar ao seu favor e não contra você. Olha, cumprir o que você promete para si mesmo não é só sobre manter a disciplina no seu dia a dia, é sobre construir algo muito maior.
porque essa confiança que você está desenvolvendo nesses pequenos compromissos é a mesma que vai te dar a segurança para encarar coisas muito maiores. Porque pensa nos objetivos mais importantes da sua vida, seja passar num concurso público, construir um negócio, melhorar sua saúde ou simplesmente tirar um projeto pessoal do papel. Todos eles, sem exceção, são construídos através de pequenas ações repetidas com consistência ao longo do tempo. E se você já treinou isso com promessas pequenas, você já vai ter a base para sustentar o esforço quando o objetivo for maior e exigir meses ou até anos de dedicação. E o contrário também é verdade, porque se você vive quebrando as próprias promessas nas coisas simples, quando chegar a hora de você enfrentar um desafio gigante, a sua cabeça já vai vir com aquela voz dizendo: "Para que tentar? Você nunca segue até o fim mesmo". E quando essa voz não é combatida, meu amigo, você tem um inimigo mortal morando junto com você. Então, no fundo, esse desafio de 30 dias é apenas o início da construção de um padrão de comportamento que você precisa transformar numa filosofia de vida. Porque é um padrão que, uma vez que você construir, eu tenho certeza que você nunca mais vai querer perder, porque é algo muito valioso e raro no ser humano. Um forte abraço e até a próxima.